aqui do canal da Asus Brasil ROG. Eu sou Letícia Vexel. Eu sou o Gilberto Takatsu. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre monitores, mas principalmente também sobre hertz e as diferenças que a gente tem aí entre modelos. Se você quiser saber um pouquinho mais, segue a gente aí depois da vinheta. Bom, Giba, muito obrigada por comparecer aqui novamente aqui nesse nosso maravilhoso canal. Eu queria primeiro saber, a gente tem aqui, né, junto com a gente na bancada, 3 monitores. Queria que você falasse pra gente quem são esses 3 monitores, esses 3 modelos e quais são aí o máximo de hertz que eles chegam, mas aqui pro nosso teste a gente fez uma coisa um pouco diferente, um pouquinho né? diferente. Então, a gente tem o menorzinho aqui, que é um TUF, né, que é o VG249Q1R. Ele é um monitor Full HD, 165 Hz com 1 milissegundo de tempo de resposta, tá? Ele está configurado a 144, que seria a gente fazer um teste com os hertz mais populares, né? Os monitores mais populares. Aí a gente tem o PG 259QNR, que ele é um monitor 360 Hz Full HD, 1 milissegundo de tempo de resposta, só que eu configurei ele para 240 Hz, tá? Porque é um step acima. Um capzinho. E aí o último maior lá atrás é o PG 27AQN, que ele é um monitor 1440, 360 Hz com 1 milissegundo de tempo de resposta. Os dois que são PG, eles têm o NVIDIA Reflex, né, Analyzer, onde você pode plugar o mouse ali e ver o tempo de resposta. E aí é interessante para quando você tem monitores com mais de 360 Hz verificar esse tempo de resposta. Aí você consegue verificar se o tempo de resposta está tendo mais latência no processador, na placa de vídeo, né? Vários parâmetros diferentes. Para você dar aquela refinada ali na sua jogatina e conseguir a melhor performance. Total. Mas Giba, eu queria que a gente vai fazer aqui um vídeo super iniciante, vamos dizer assim, e a gente vai afunilando e aprofundando no assunto. Legal. Primeiro eu queria que você explicasse o que são os hertz, na verdade, né? E qual que é a diferença que mais hertz faz numa gameplay. Você tá jogando um FPS, você tá jogando um MOBA, enfim, o que for. O que isso vai impactar ali? O que a gente chama de hertz do monitor é a velocidade com que a tela faz o refresh da imagem. Normalmente ali, o monitor ele começa com 60 Hz, que é o monitor mais básico. Né, você tem o primeiro step acima, que são 75 Hz, então para cada segundo são 75 vezes que a imagem é exibida. Tá? Então, 60, inclusive, é um número que tipo, muitos jogos rodam no mínimo a 60 FPS, ou um número padrão, vamos dizer assim. Né, a gente fala que seria o mínimo, vamos dizer, não jogável, mas é o mínimo para ser o fluido para você não passar mal, ou para você não ver, né, as quebras, aquela imagem mais quadrada, vamos dizer assim, meio PowerPoint. Total. Então, quando você chega no nível dos 60 FPS, né, aí você não tem essa patinada dos jogos. Ali, porém, a gente tem uma diferença. Os hertz do monitor, geralmente, eles são fixos. E os frames que a placa de vídeo entrega, eles são variáveis. Né? Uma placa de vídeo ela nunca vai conseguir manter ali 100% do tempo aqueles frames em conjunto com os hertz. Ela tá entregando, às vezes ela entrega 160, às vezes 161, às vezes ela entrega, sei lá, depende 144. do jogo, da qualidade do jogo, o quanto ele é pesado para a placa de vídeo rodar. E o processador, porque é tudo um conjunto, né? E aí você precisa analisar tudo isso. Quando você vai jogar um jogo, por exemplo, sei lá, Cyberpunk, né? Você não precisa de ter 100, 200 FPS, porque não é um jogo competitivo. Você não vai precisar dar o tiro antes do seu oponente, por exemplo, CS. CS, você precisa total ter uma maior performance para você conseguir dar o tiro antes do cara, né? Você ter o menor tempo de resposta. Ou então você está jogando um LoL. O LoL também. LoL da vida, 1000 coisas acontecendo na tela, Exato. Você precisa conseguir visualizar tudo e pegar o timing das skills e dos combos certinho também. Exato. Então, quando você está num jogo competitivo, quanto menor o tempo de resposta e quanto maior os hertz do monitor, mais competitivo você é. Tá? Tanto que, quando eu testei a primeira vez esse monitor 360 Hz, a gente testou no Valorant. Era nítido que a gente estava tendo vantagem, porque a gente conseguia ver o inimigo atirar antes dele atirar na gente. Então, era uma coisa que você consegue ter a experiência utilizando. A gente falando assim parece que besteira, né?
acima de 44 Hz não faz diferença nenhuma. Mas na utilização você tem ali um ganho. Eu não sei se é uma falácia, se é verdade ou não, você me diga essa informação, de que tem uma quantidade máxima ali que o nosso olho enxerga, vamos dizer assim, de quadros por segundo, existe essa consequentemente teoria. de hertz, assim. E acima de tanto não faz diferença. Como é que é essa parte, assim? Então, né, existe essa teoria que o olho não consegue, né, ver, mas existe uma questão diferente. Na hora que você clica o mouse, para ele dar o tiro e você ter o tempo de resposta, não é o seu olho que está vendo, e sim é todo o sistema do jogo. Então, é sua máquina, é seu monitor, é seu mouse, é sua internet, é o servidor que você está conectado. Perfeito. Então, quanto menor esse tempo de resposta, mais competitivo você é e melhor, por mais que você talvez não seja que nem eu, né? Não sou lá aqueles jogadores muito bons. Já joguei CS, comecei com CS lá atrás no 1.5, mas vamos pular essa história. Você acaba ganhando uma vantagem. Não, eu, por exemplo, eu troquei recentemente meu monitor também. Eu tinha um monitor 60 Hz e peguei um 240. Pra jogar Valorant é nítido, assim. Você consegue perceber, grande, né? Principalmente se você tá jogando com personagens que tem ali uma movimentação muito rápida também, sei lá, tipo, pega uma Jett da vida. Você vai lá, você vai para vários lugares, você vai dar o tiro, faz a diferença. É perceptível na hora de você testar. E eu acho que também, a gente falou bastante, né, para jogos competitivos, que tem realmente não só uma questão visual, né, que é muito importante, o jogo vai ficar mais bonito de você olhar pra ele ali, mas tem a questão do competitivo também. Sim. Mas quando a gente tá falando de single player também, se a gente for pegar, tipo, um jogo que tem, gráficos ultra mega blaster bonitos, a gente vai ter ali uma experiência mais imersiva também, uma visualização melhor com os hertz mais altos, né? E falando, acho que a gente pode justamente ligar nesse assunto, Giba, que assim, eu penso que tem muita gente que deve estar assistindo a gente, que, eu quero chegar num hertz mais alto, eu quero comprar um monitor novo que tenha mais hertz, mas eu não sei se o meu PC vai chegar a isso, eu não sei se vale a pena, com o setup que eu tenho, fazer essa troca para questão de monitor. Como que funciona essa conversa, principalmente do monitor, né, que é quem tem os hertz ou não, com o resto do setup que a pessoa pode ter em casa? Tem a ver com GPU, tem a ver com processador? Tem a ver com GPU, tem a ver com processador, né? Muitas vezes, principalmente no carregamento dos jogos, tem a ver com armazenamento, né, e com a quantidade de memória RAM. Então, basicamente, tem a ver com tudo no final das contas. Tudo é um conjunto. Né? Você tem setup é setup. Você tem que escolher o seu setup conforme o que você quer jogar, né? Lógico que a gente indica, você quer mais hertz, né, e você não tem uma placa de vídeo tão boa, sempre ir para o Full HD. Porque a partir do momento que você vai para o 2K, né, que é o 1440, que é 2K e meio, já vai carregar mais sua placa de vídeo. E aí, depois pro 4K, pior ainda. Então, justamente, às vezes, fazer uma escolha de um monitor que ele seja Full HD, mas tem um hertz mais alto. Do que pegar um 144, um 1440 com um hertz mais baixo. Exato. Então, tudo depende do que você quer jogar, né? A forma que você quer jogar. Se você quer jogar competitivo, eu sugiro você jogar no 1080. Você quer que os jogos sejam mais bonitos, você não joga muito competitivo, você joga jogos, por exemplo... Triple A's da vida, com cenário explorável, modo foto, aquela coisa toda. Se você quiser ir pro 1440 ou pro 4K principalmente é o que vai ficar mais bonito, né? Porém, você precisa ter uma placa de vídeo que empurre tudo isso. Você vai pro 4K, você quer ter o máximo de frames possível, né? Com a maior qualidade do jogo, aí você vai ter que ir para as placas de vídeo topo de linha. Você indo para uma placa de vídeo topo de linha, você tem que ter um processador que vai empurrar a placa de vídeo. Você tem que ter linha da placa-mãe, você tem que ter a fonte. Você tem que ter fonte, né? Você tem que ter uma placa-mãe boa, por quê? Porque um processador topo de linha, ele vai esquentar mais a placa-mãe, vai esquentar o VRM, você vai precisar de outros recursos, aí você vai querer ter uma internet melhor, uma rede melhor. Você tem que escolher todo o setup ali no conjunto, não adianta você colocar... A pessoa tá mudando de casa, tá mudando de país pra poder jogar videogame, é isso que os jogos fazem com a gente. Então, é sempre assim, então, né, dentro do site da ASUS, tem lá, você vai escolher sua placa de vídeo, né, tem um configurador ali de fonte, por exemplo, que daí você vai escolher, eu tenho, sei lá, uma 4090 e eu não vou colocar um i3, né, para empurrar uma 4090. Pelo menos ali um i7, um Ryzen 7 para empurrar uma 4090, né? O cara dirigindo a Ferrari e a casa sem reboco, meio confuso, né? Hoje em dia a gente recomenda que você tenha no mínimo 16 GB de memória RAM.
no sistema para jogar. A maioria dos jogos acaba exigindo isso. Exato, o próprio Windows 11 já consome bastante memória RAM ali. Eu vejo na minha máquina, sobe ali os aplicativos como Steam, Epic, tá brincando, batendo quase 10 GB de memória RAM só na inicialização da máquina. Total. Então, você tem que fazer saber todo casar. esse cálculo. Exato. E Giba, então se a gente estiver pensando aqui, a gente falou, né, a gente tem, por exemplo, um monitor que tá rodando a 144, né? Um monitor que é esse mais simplesinho aqui, que tá com a gente. Então, dá pra perceber já essa certa diferença. A gente tem um que é 360, mas que a gente vai colocar pra rodar a 240, né? Isso. Que já tem um up bem grande e tudo mais. E para finalizar, a gente tem este último monitor aqui que vai estar rodando 360, né? Hz. Que é algo assim já bastante impressionante o que a gente tem no mercado hoje em dia. E aí, da seguinte forma, aquele último monitor que é o mais novo, que é o PG27 AQN, ele é 360 Hz e ele é 1440. Então você tem uma qualidade melhor, né, de imagem. É mais do que o Full HD, né? Mais do que o Full. Ele é 2,5 vezes maior do que o Full HD, né? E ele é 360 Hz. Então imagina, para eu chegar a 360 Hz no 1440, qual é a placa de vídeo que eu tenho que ter? Isso que eu ia te perguntar. Era exatamente isso a minha pergunta. Se a gente quer chegar a 360 Hz, o que a gente pode pensar aqui de placa mais ou menos? Assim, vamos supor que a gente tem realmente um setup que está alinhado com essa GPU. Mas se a gente for fazer esse casamento, do que a gente está falando? Olha, se eu quisesse jogar com qualidade, tá? Sem perder... Lógico que você não vai conseguir ficar o tempo todo nos 360 Hz, né? Dependendo do jogo. Uhum. E aí eu teria que ir para uma placa de vídeo já high-end. Estamos pensando 4080, 4090, ROG Matrix, coisas assim. Giba, pra gente fechar o nosso papo aqui, pessoal que está assistindo a gente e quer saber alguma dica que pode melhorar a performance para a questão visual, para a questão dos hertz, sem fazer troca de peças, sem esse tipo de coisa, o que é preciso prestar atenção no nosso setup quando a gente está falando de questão de talvez configuração de um jogo, configurações do monitor em si? Tem algo que a gente pode prestar atenção nesse sentido para a gente ter uma experiência melhor? Eu vejo que muita gente compra às vezes um monitor 144 Hz, ou mesmo um 75, um 165, e na hora que você instala no Windows, pluga lá a primeira vez, o Windows não consegue reconhecer a configuração dos Hertz. Então, obrigatoriamente, você tem que ir lá nas configurações de exibição da imagem e mudar. E na opção avançada lá e verificar se o seu monitor foi reconhecido com a frequência máxima ou se ele está configurado com a frequência padrão, que geralmente é 60 Hz. Esse é o primeiro passo. E aí você utilizar as aplicações. Por exemplo, se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA, para ele te ajudar, a NVIDIA tem umas pré-configurações para cada tipo de jogo conforme o setup da sua máquina. Você ativando ali a configuração otimizada, geralmente você ganha alguns FPS e você tem uma qualidade de imagem boa. Você vai ter ali, não vai ter a melhor qualidade de imagem dependendo do seu setup, mas você tem uma qualidade... ajuda, né? Ajuda muito. Sabe o que você estava falando que eu pensei também que é algo muito importante que todo mundo esquece? A questão do cabo. Você tem também que usar um cabo também relativo ali aos Exato. Hertz, né? A maioria dos monitores, hoje os mais modernos até não, tá? Mas isso também depende da versão da sua placa de vídeo. Mas para você alcançar a maior quantidade de hertz do seu monitor, você tem que usar o DisplayPort. Aí, ó. Tá vendo? O DisplayPort é o cara... Tem 1.4, 1.6, 1. Não sei quanto. O DisplayPort começa normalmente nos monitores mais modernos de uns anos para cá, começa no 1.2, aí tem 1.2A, 1.2B, 1.3, se eu não me engano agora estamos no 1.4 do DisplayPort, só que para os monitores com HDMI, você, por exemplo, para ativar 165 Hz no monitor HDMI, você precisa ter uma porta HDMI 2.0, no mínimo. E nem sempre a sua placa de vídeo tem essa porta. Às vezes ela é uma porta 1.4, dependendo da geração da sua placa de vídeo. Então, para você alcançar a melhor performance do monitor, a gente indica para usar o DisplayPort. Geralmente, os monitores vêm com o cabo DisplayPort por padrão. Às vezes o pessoal vê o HDMI ali, que é mais fácil, pluga o HDMI, aí não consegue ativar os... Não consegue, não compra o negócio e não consegue usar. É complicado. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você tem um monitor bom e não consegue utilizar porque você não está plugado da forma certa. Presta atenção aí, galera.
Giba, muito obrigado por vir aqui esclarecer estas dúvidas sobre monitores, sobre hertz, sobre games, essas coisas todas. Sempre bom ter você comigo aqui nesse canal maravilhoso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e qualquer dúvida é só colar aí nos comentários que a gente tá sempre de olho. Então, até mais. Até mais. Tchau, tchau.